Fala galera, tem dificuldades em geometria? Keep sus que o pai te ensina. E hoje nós vamos começar então a nossa segunda videoaula sobre a área de figuras planas. Trabalhando a área de mais 3 figuras planas, as quais a gente não falou na última aula. Para começar, eu vou começar aqui do meio, a gente vai começar falando da área do trapézio. O trapézio é essa figura aqui que parece um triângulo que teve a pontinha dele cortada. Então, um triângulo que não chegou até o fim e, em vez de terminar no contato entre as duas retas que formariam então só 3 lados, ele acaba tendo uma outra reta que vai fazer com que o retângulo então seja uma figura de 4 lados. Essa então é a forma, da figura trapezoide, da figura do trapézio. É esse triângulo sem a pontinha. E como que eu calculo a área dessa figura aqui? A área dessa figura aqui vai ser um pouco mais complexo eu dizer como chegar na fórmula, por isso como é importante vocês saberem isso, talvez seja a melhor maneira de aprender. Mas para quem quiser um aprendizado rápido para concurso, vestibular, vai ter que aprender na decoreba mesmo. E a área do trapézio seria então, eu vou usar o parênteses e vou pôr base maior mais base menor, tudo isso multiplica a altura, divididos por 2. Base maior mais base menor vezes a altura divididos por 2. Para eu aplicar a fórmula eu tenho que saber o que é base maior e o que é base menor. Então base maior é essa base que fica embaixo do trapézio. Lógico que a figura poderia ser de ponta cabeça. Então eu vou pegar dessas retas paralelas, eu vou pegar a que é maior, que vai formar a base maior. Enquanto que a altura não vai ser nem esse lado nem esse lado, mas vai ser... Lembra quando a gente falou do triângulo? Para não confundir lado com altura. Trapézio, mesma coisa, a altura vai ser a altura da figura aqui. Então a altura não é o lado do trapézio, mas sim a altura. Então eu preciso saber essa base aqui, nesse caso seria maior, essa menor, e a altura seria aqui então. Então lembrando que se a figura tivesse ponta cabeça, eu ia trocar os B's aqui, o maior ou o menor. Outra coisa que é importante vocês lembrar, como essa conta vai ter parênteses, vai ter multiplicação, vai ter divisão, é sempre importante você lembrar que primeiro eu faço o que está entre parênteses. Então a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir a base maior da base menor, quer dizer, somar a base maior com a base menor, tá bom? Para depois multiplicar o resultado pela altura. Então se liga nisso para não se confundir na hora do exercício e se liga para não confundir lado com altura. Beleza, galera? A outra figura que a gente vai aprender a área também é o losango. E para eu calcular a área do losango, eu vou traçar duas retas aqui no losango, que vão ser as medidas necessárias para que possamos calcular então a área do losango. Nossa, até me senti importante falar possamos, Quem fala isso? Mas tem que falar certinho, galera? Então aqui, para calcular a área do losango, vou precisar calcular então a diagonal maior e a diagonal menor. Porque a área do losango vai ser nada mais, nada menos que a diagonal maior vezes a diagonal menor, tudo isso divididos por 2. Então, para calcular a área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor divididos por 2. A diagonal maior e a diagonal menor vão ser essas duas retas que eu vou traçar aqui no meio do losango. Então, a qual dessas áreas for maior eu vou chamar de diagonal maior, Dzão, e a que for menor, o Dzinho. Então, Dzão maior que o Dzinho. Então, eu vou identificar as duas retas do losango para fazer a conta. Diagonal maior vezes diagonal menor divididos por 2 é a área do losango. E a última figura que a gente vai ver hoje é o círculo. E para calcular a área do círculo, a gente vai precisar usar um número que é o π. Esse π equivale a um número gigante que eu vou deixar aí no vídeo, vai aparecer aí para vocês. Mais ou menos 3,14 e continua, E esse número então é uma constante que é utilizada para calcular a área do círculo. A área do círculo também é outra coisa importante, eu vou ter que identificar mais ou menos onde é o meio do círculo e vou traçar
tanto faz aonde do círculo se esse pontinho estiver bem no meio, lógico que no meu caso não está, mas tanto faz a área que ele encontrar aqui do círculo, a distância vai ser a mesma. E essa distância que é a mesma, independente de qual lado do círculo, nem é correto falar lado do círculo, mas qual porção aqui, qual pedacinho dessa contorno do círculo aqui o pontinho encontra, independente disso, esse valor, essa distância vai ser sempre a mesma. E essa distância entre o centro do círculo e a extremidade do círculo, o contorno do círculo, a gente chama de raio. Então, vou deixar um Rzinho aqui. Não confundir meu R com o Pi, né? Essa área é o raio. E tome cuidado numa fita aí, galera, que assim, nos exercícios, para por pegadinha, eles geralmente colocam o diâmetro do círculo e não o raio. E o diâmetro seria para eu ir de um lado ao outro do círculo como uma reta. Do lado do outro do círculo como uma reta seria o diâmetro. E o raio vai ser exatamente metade do diâmetro. Então, o raio é metade do diâmetro. Para calcular tanto a área quanto o perímetro, eu vou precisar saber o raio, não o diâmetro. O exercício geralmente vai dar o diâmetro, só para confundir você, mas lembre que o raio é metade do diâmetro. E lembra que eu falei para vocês no outro vídeo que para calcular o perímetro é só somar todos os lados. Mas como é que eu vou fazer no círculo? Cadê os lados do círculo para eu somar? Por isso que a gente vai ter que também aprender uma fórmula para calcular o perímetro do círculo. Para calcular o perímetro do círculo, então lembra que raio é diâmetro por 2. O perímetro do círculo, eu vou usar essa fórmula aqui que é 2 vezes π vezes R. Então 2πr, 2πr. Lembra se você tem algum amigo com o nome de Pierre? 2πr é o perímetro do círculo. Então 2πr é o perímetro do círculo. Se você tem algum amigo Pierre, você vai decorar então. Lembra que, imagine o círculo, imagine 2 do teu amigo com o nome Pierre. 2πr é igual ao círculo. Perímetro do círculo. Então se perguntar, eu vou construir tal pessoa tem um terreno redondo em formato circular, né? Não sei quem é o louco que tem, mas vai que alguém tem. Tal pessoa tem o terreno em formato circular e quer construir uma cerca em volta dele para proteger esse terreno. Quantos metros de cerca a pessoa vai fazer, sendo que o diâmetro é 8? Então, o diâmetro é 8, o raio vai ser 4. Então, para eu saber, vai ser 2 vezes π vezes 4, eu vou saber o perímetro. Esse perímetro aqui, lembra que eu vou calcular em metros, não em metros quadrados. Agora, porque perímetro é só o contorno, a área seria o preenchimento. Agora, se perguntasse novamente sobre esse terreno em formato de círculo, dizendo quantos metros quadrados de grama eu vou comprar, eu vou usar outra fórmula e vou pôr a resposta em metros quadrados. E a fórmula, então, para a área do círculo é πr ao quadrado. Então, 2πr é o perímetro, o πr ao quadrado é a área. 2πr é o perímetro, o πr ao quadrado é a área. Lembra que a resposta para a área vai ser em metros quadrados. Então, quando eu vou colocar... Lógico que isso é regra só para essa fórmula aqui, para vocês decorarem, tá? Então, quando o 2 estiver elevando ao quadrado na fórmula, é a área, que eu também vou deixar a resposta em metros quadrados. E quando eu estiver falando de 2πr, é o perímetro. Então, se você não tem um amigo Pierre, imagine alguém que você chamaria de Pierre, né? Então, se você tiver 2πr, você está falando, então, imagine os 2πr correndo em formato circular. Esse é o perímetro. Agora imagine os 2πr cobrindo de grama esse círculo. Esse é a área. E daí esses 2πr seria... Não, esse exemplo não ficou bom, né? Tá, apaga isso, apaga. Lembra, os 2πr é o perímetro. E se o πr estiver ao quadrado,
então você vai estar calculando a área. Lembra que quando você coloca a resposta da área, você coloca em metros quadrados. Vê se consegue fazer uma analogia no teu cérebro para se lembrar que πr ao quadrado é a área do círculo. Vamos fazer um exercício para fixar, galera, que eu acho que eu falei tanta bobagem que mais confundi que ajudei. E o exercício que a gente vai fazer, só para ajudar a fixar, uma dica que fica para vocês que estão estudando matemática é a seguinte: logo depois de fazer um exercício, de estudar o assunto, dá uma lida sobre o assunto, assiste uma resolução do exercício e para você aprender mesmo, vá lá e faça o exercício. Assim que você vai conseguir fixar. Principalmente, galera, evita fazer no computador, faz na mão mesmo. Isso vai ajudar, é mais uma forma de você estar ajudando o teu cérebro a memorizar. Que você vai ler, vai escrever, tudo isso é um exercício a mais, uma forma a mais de memorização para o teu cérebro. Então eu vou deixar desenhado esse círculo para o nosso exercício aqui. Vamos apagar nossos amigos trapézio e losango. Num passe de mágica vai aparecer o exercício na tela para vocês cobrindo minha cara aí. Só eu lembrar onde fica o botão do tablet e o exercício diz assim. Então o exercício do concurso da PM do Espírito Santo adaptado de 2013 diz assim: Laura cultiva flores em um canteiro com formato de semicírculo, cujo diâmetro mede 16 metros. A área ocupada por esse canteiro é igual a... Então, o diâmetro é 16 metros e o canteiro é um formato de semicírculo. O que seria um semicírculo? Semicírculo é a metade de um círculo. Então, o canteiro da Laura, que tem um diâmetro de 16 metros, vai ter esse formato aqui. Vocês concordam que essa figura, então, como eu falei, é metade dessa? Então, se eu calcular a área dessa figura, metade dessa área vai ser a área do semicírculo. Então, a área do semicírculo vai ser igual à área do círculo divididos por 2. Então, eu preciso calcular aqui a área do círculo e quando eu tiver a área do círculo, eu simplesmente divido por 2 e vou ter a área aqui do canteiro de flores da Laura. O que eu tenho de informação? O que o exercício me deu? O exercício me deu que o diâmetro desse canteiro, ou seja, essa área aqui, é 16 metros. Mas lembra, como eu falei para vocês, os exercícios sempre vão colocar o diâmetro, mas você sempre precisa do raio. Quer dizer, nem sempre, mas muitas vezes vão colocar o diâmetro. Se já tiver o raio lá, pá, tá feito. Muito fácil. Agora, se não tiver, também não deixa de ser difícil. Para eu descobrir qual que é o raio é igual diâmetro sobre 2. Qual que é a metade de 16, galera? A metade de 16 vai ser 8. Então eu vou descobrir, usar a régua para apontar, que é mais fácil apontar aqui. Então eu descobri aqui, vou usar outra régua para ficar mais visível para vocês. Então eu descobri aqui que o raio é 8 metros. O raio é metade do diâmetro, o raio então é 8 metros. Agora o que eu vou fazer então? Está perguntando a área. Não está dizendo que a Laura vai cercar, né, esse canteiro de flores dela, mas está dizendo qual que é a área do canteiro de flores dela. Para eu saber a área, eu vou usar a fórmula, lembra lá, do πr ao quadrado. Então, se eu elevo o πr ao quadrado, né, eu vou ter a área, então, do círculo. Eu vou descobrir a área, se isso aqui fosse um círculo, para depois dividir por 2 e descobrir a área dessa figura aqui. Então, a área vai ser igual π vezes o raio eu descobri que é 8 ao quadrado. A área é igual a... Quando eu tenho qualquer expressão matemática que tenha uma potência, né, eu primeiro faço a conta das potências e das raízes, depois multiplicação ou divisão e depois adição ou subtração. Primeiro potenciação ou radiciação, depois multiplicação ou divisão, por último adição ou subtração. Então, quanto que é 8 ao quadrado? 8 ao quadrado vai ser a mesma coisa então que 8 vezes 8.
Se fosse 8 ao cubo era a mesma coisa que 8 vezes 8 vezes 8. Se fosse 8 ao elevado à quarta potência, igual 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Então, 8 vezes 8 é 64. Então, eu descobri que a área do círculo é 64π ao quadrado. Só que o exercício não está falando que Laura tem um canteiro em formato de círculo, e sim semicírculo. Então a área do semicírculo, como eu tinha colocado aqui, vai ser metade da área do círculo, vai ser 64π ao quadrado divididos por 2. Então a área dessa figura aqui do semicírculo vai ser igual a 32π ao quadrado. Beleza, galera? Então, olhando o exercício, nesse caso ele não pediu atribua 3 a π, atribua 3 e 14π. Alguns exercícios vão colocar isso, daí você vai trocar o π pelo que o exercício pedir. Nesse caso, as respostas mesmo estão em π, então a resposta vai ser a alternativa letra D, 32π metros quadrados, que eu coloquei aqui. Eu esqueci de colocar o metro, galera. Quando é questão de marcar X, não tem problema. Mas, se for questão de preencher, a gente sempre tem que lembrar da unidade de medida, porque você pode errar a questão por esquecer de colocar a unidade de medida. Você não vai colocar o número porque o 32, como eu coloquei aqui, né, sem nenhuma unidade de medida, não significa nada. Eu preciso ver esse 32 o quê? 32 quilômetros, 32 centímetros, 32 litros, 32 ml, né? Então aqui ficou claro que na verdade eu tinha então o metros quadrados. É isso aí, galera. Ficou alguma dúvida? Não esqueça de deixar um comentário, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Conhece algum amigo que vai fazer concurso que cai em matemática básica? Manda para ele, tem que ajudar teu amigo também, depois ele paga um churras para você. E é isso aí, galera. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, todo mundo se ajuda e é nóis.